Eu não sei nem como começar. Eu já fiz muitos sermões de casamento, mas esse é diferente. Porque eu vi você crescer. Você nem tanto, Leandro, mas ela viu ela crescer. Nós quase chorávamos enquanto vocês entravam, de tão felizes que estamos por esse dia memorável, quando vocês vêm diante do Senhor. Para começar a cerimônia, a gente não pode fazer diferente, a não ser orando, convidando Deus, convidando Jesus, o Santo Espírito, para estar conosco. Eu peço a você que feche seus olhos, para que tenhamos uma palavra de oração. Querido Deus que está nos céus, mas também está conosco nesse santo lugar, nesse momento tão solene, queremos agradecer pela vida, queremos agradecer pelo privilégio de vivermos esse momento. Aqui estamos reunidos como familiares, como amigos, como irmãos, para participarmos da celebração desse matrimônio. Que o Senhor se faça presente no coração de cada um de nós e que possamos sair daqui tendo um encontro especial contigo também. Não só uma festa, mas especialmente um momento espiritual. Perdoa os nossos pecados, se com cada um de nós. Fala ao nosso coração em cada momento dessa cerimônia. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O casamento é alguma coisa muito linda, fantástica, uma bênção do Senhor. O casamento é tão bonito que não é humano, ele é divino. Quando Deus quer mostrar muita intimidade comigo, Ele me chama de quê mesmo? De quê mesmo? De noiva. Eu sou o noivo, vou buscar a noiva. Não me chama nem de filho. Quando Ele quer muita intimidade, me chama de noiva. Eu sou a noiva, nós somos a noiva de Cristo. O casamento é divino, uma coisa linda. E eu estou muito feliz porque, apesar do tempo ter passado, vocês me convidaram para estar aqui. Sabe, Leandro, quando eu estava sentado lá e via você passar para cá e para lá, eu pensei uma coisa. Você é um homem extremamente privilegiado, muito privilegiado, um homem especial por demais, como diz lá no norte, por demais especial. Sabe por quê? Existe hoje mais ou menos, Leandro, 3 bilhões de homens nesse planeta, vivos, 3 bilhões de homens. Se tirarmos os que são pequenos, ainda crianças, eu fiz umas contas pelo que eu andei lendo, 2 bilhões de homens. Desses 2 bilhões é muita gente, pensa, 2 bilhões. Ela escolheu você. Olha que privilégio. Se sinta de fato nessa noite, nessa tarde, um homem especial. Não porque você é melhor do que os outros, porque você tem seus defeitos, suas qualidades, suas virtudes, mas porque você foi eleito, escolhido por essa linda moça para ser o companheiro. Ao mesmo tempo, querida, você também é uma privilegiada. Sabe por quê? Porque tem quase 4 bilhões de mulheres. É mais, é 1 bilhão a mais. Imagina uma China a mais. 4 bilhões. Então, quem sabe poderiam ser aí uma candidata, não é? Vamos pegar 2 bilhões e meio. E o Leandro escolheu você. Então, eu queria muito que você se sentisse nessa tarde uma pessoa especial, escolhida, eleita. Entre todas elas, você foi escolhida por Deus para ser uma bênção para o Leandro, para ser um presente para o Leandro, e o Leandro para ser um grande presente para você. O que é o casamento? Eu podia falar aqui horas com vocês e conversar. Eu não estou nem preocupado com o povo, estou preocupado com vocês só. Mas o que é o casamento? O que será que é o casamento? Eu fiquei pensando, o que é o casamento? Vocês vão esquecer o que eu vou dizer, mas vai ficar gravado no vídeo para vocês depois ficarem olhando com calma.
Eu penso assim, o casamento é o compromisso de aprender. Escutem bem, é o compromisso de aprender a resolver as diferenças, as rusgas, as brigas, os problemas do dia a dia, de uma forma construtiva e amorosa. Estou casado há 21 anos, tive que aprender muito, os outros também. As rusgas do dia a dia, aprender a lidar com elas de uma forma construtiva e amorosa. Isso é o casamento. Aprender a conviver com alguém, aprender a aceitar alguém, aprender a olhar de uma forma especial esse alguém que eu escolhi, que eu decidi viver. Alguns pensam que o objetivo do casamento, do noivado, sabe, é a gente escolher quem é o melhor, mas não é isso não. O objetivo do casamento é ser o melhor cônjuge, o melhor marido. Se tem um homem que pode fazer a Juscelene feliz, tem que pensar, esse homem sou eu, e vou fazer tudo. O objetivo do casamento não é escolher o melhor, mas é ser para o outro o melhor. Seja, por favor, meu filho, seja o melhor marido que essa moça poderia ter na vida. Sabe, Ju, como nos velhos tempos, sabe, Ju? Seja para ele a melhor esposa. Não fique procurando se ele vai ser o melhor marido, mas coloque no seu coração ser a melhor esposa que ele poderia ter. Se uma mulher poderia fazê-lo feliz, ou pode fazê-lo feliz, essa mulher é você. Essa mulher é você porque você decidiu que seria assim. Vou falar uma coisa para vocês. Daqui a pouco o pastor Brenha vai fazer de fato um casamento. Eu estou só dando umas palavras para vocês. Mas sabe, a gente vai no casamento e escuta assim: você aceita? E o outro fala sim. Você aceita? Sim. O que é esse sim? Me intriga às vezes esse sim, porque depois está lá na minha sala, na sala do pastor Brenha, brigando, lutando, se matando, sofrendo. Não é para ser assim. O que é esse sim? Eu queria traduzir para vocês entenderem quando falarem esse sim, o que tem por trás dessa palavra, qual é a tradução dessa palavra em atitudes. É mais ou menos assim: quando o pastor falar com você e te perguntar e te fizer as perguntas, o sim tem que ser mais ou menos assim a resposta: olha, Ju, eu sou muito novo ainda. Não fale, mas pense: eu sou muito jovem ainda. Eu vou conhecer muitas mulheres ainda na minha vida, porque eu sou muito jovem. Talvez eu encontre uma mulher que pareça mais bonita do que você. Duvido que você vai achar, mas é difícil. Pode ser que ao longo dos anos eu encontre uma mulher que pareça ser mais inteligente do que você. Pode ser que ao longo dos anos eu encontre uma mulher que seja mais rica do que você, em dinheiro. Isso vai ser fácil, Ju? A Superbom paga bem, eu estou sabendo. Pode ser que ao longo dos anos eu encontre uma mulher que seja mais engraçada do que você, mais do que você em alguma coisa. Mas sabe, Ju, eu quero dizer para você agora, é isso que você tem que pensar, Leandro, escuta bem, mas eu quero dizer para você agora, diante do ungido do Senhor, que é o pastor Brenha que está ali, diante dos nossos pais, diante das testemunhas, diante de Deus, diante do seu diretor que veio lá de longe para falar para a gente, de que eu hoje decido abrir mão de todas essas mulheres que um dia possam aparecer na minha vida, para ser fiel e viver somente para você. Diga amém, meu filho. Amém. Esse é o sim. Nesse momento você está olhando para o futuro e está abrindo mão de tudo que é mulher. Esses outros 2 bilhões e meio. Você está falando, porque até ainda há pouco, até antes do casamento, né, lá no civil, você podia até desistir, mas agora, meu amigo, vou fazer um desafio para você.
Parece o que eu vou dizer, parece ser duro para você. Vou pedir para a dona Tereza e para o seu Gilberto não ficar bravo comigo, tá? Não fique bravo comigo, tá bom? Seja homem. E um homem, ele dá a sua palavra e cumpre. Essa é a marca de um homem. Ele diz assim: eu amarei você em todas as circunstâncias, e cumpre. O sim é: Ju, você vai olhar para ela e vai pensar, todas, não importa, abrir mão delas para ficar somente com você. Sabe, Ju, você pode dizer também a mesma coisa, pensar: eu sou muito jovem ainda, sou linda, podia encontrar muitos rapazes, posso encontrar um rapaz mais bonito do que você. Pode ou não pode? Para você não pode, né? Para você não pode. Mas com certeza pode ter daqui a algum tempo um homem que seja mais bonito do que você, mais rico do que você. Vai ter, né? Mais rico, vai ter. Mais rico do que você, mais inteligente do que você, um homem mais esperto do que você, um homem mais em alguma coisa do que você. Mas você vai pensar no seu coração, Ju, assim: querido Leandro, diante do ungido do Senhor, diante de Deus, diante dos nossos pais, diante dos nossos amigos, eu quero dizer para você, de que não importa quem ele seja, eu já abri mão de todos esses para viver com você, só para você, fiel a você, junto com você. Vocês entenderam o que é esse sim? Entenderam? Que responsabilidade. Ju, a marca de uma mulher é o valor que ela dá para ela mesma e as promessas que ela diz que vai fazer e ela faz. Seja uma mulher correta, que o seu sim seja sim, cumpra também a sua promessa. Quando abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 3 e o verso 24 diz: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vocês ainda não são uma só carne, mas daqui a pouco serão. Eu vou contar uma historinha para vocês. Posso? Posso? Conhece a professora Cristina? Conhece? Ela queria muito ter vindo hoje, mas você sabe que quando ela tem um dia muito difícil, outro dia ela não consegue caminhar. E ontem ela teve um dia muito duro, saiu no Impacto Esperança em Campinas entregando os folhetos, as revistinhas. Hoje ela está com os pés muito cansados. Lembra que a professora ficou 3 anos numa cama, 3 anos numa cama, sem poder levantar-se. Estávamos casados há 10 meses. Eu tinha 21 anos de idade e ela tinha 21 anos de idade. E ficou numa cama por quase 3 anos sem poder se mexer. E um dia alguém me disse assim: Alice, você é muito novo ainda. Eu ainda continuo, né? Mas era mais do que era hoje. Você é muito novo ainda. Tem o quê? 23 anos de idade. Faça uma coisa, me disse essa pessoa: pegue a sua esposa, leve na casa do pai dela e a entregue lá, porque talvez essa mulher nunca mais vai levantar da cama. E sabe que ele me disse que aquilo era verdade, não era mentira, era uma verdade. Talvez ela nunca mais levantasse da cama. E aí ele me disse uma coisa que eu guardo no meu coração até hoje. Ele disse assim para mim: Leandro, esposa não é parente. Parente é pai, é mãe, é filho, é irmão. Naquele momento Deus me disse assim na minha cabeça: esposa não é parente, a esposa é você mesmo, porque eu era com aquela mulher e sou até hoje uma só carne, e é impossível cortar metade de mim mesmo e continuar vivo.
Quando o Senhor diz aqui que você vai deixar seu pai e sua mãe, você e seus pais também, para ver uma só carne, agora vocês serão um só. E é impossível viver quando se corta a metade de nós. O sonho do Senhor Jesus é que vocês vivam para sempre. Não é esse para sempre da Cinderela até morrer, é para sempre até o céu. Até o céu. Olha para ela. Essa pessoa chamada Jusilene, a partir de agora, ela é a pessoa mais importante da sua vida. Mais importante do que seu chefe, do que seus pais, do que seus filhos quando tiverem. Ela é a sua melhor amiga. Só tem uma pessoa que vai ficar acima dela: Jesus. Se ela se sentir assim, querido, você será um homem muito, muito feliz. Se ela não se sentir assim, você será um homem muito, muito triste. Agora é sua vez, querida, olhe para ele. Esse moço, depois que o pastor Brenha der a bênção, você considerará esse moço, um moço bonito, né? O seu melhor amigo e a pessoa mais importante da sua vida, abaixo apenas de Cristo Jesus, o teu Salvador. Entende isso? Vou pegar primeiro a dona Terezinha com o seu Gilberto. Se eu desse o microfone para eles, eu não vou dar, mas se eu desse, ela ia falar assim: Ju, filha, olha, cuida bem dele. Não falaria? Cuida bem dele, ele é o meu tesouro, é o meu menino, cuida dele, filha, por favor. Dê amor, carinho, atenção, respeito, cuida dele. Quando ele ficar doente, não sei o que mais, um monte, cuida dele. Dá uma olhadinha ali para a cara do seu sogro. Seu Nelson, dona Quitéria, quantas lutas para criar os meninos, hein? Nilson, Marcos. Pelo menos são os que eu lembro, Aristides, os nomes de alguns que ela me falava lá na minha sala, lá no colégio. Quantas? Eram 6? 8, olha, 8, que coisa linda, 8. Se eu desse o microfone para eles, quem sabe diriam assim: olha, meu filho, foi uma dificuldade mantê-la, alimentá-la, pagar a escola, foi uma luta, mas valeu a pena, porque ela se tornou uma linda mulher, uma joia preciosa, um tesouro especial. Cuide, por favor. Não diria isso? Cuida, por favor. Pode deixar? Combinado? Cuida dela. O diretor dela também está falando para você: cuide dela. Cuide dela. Cuida dela. Quem ama, cuida. Com responsabilidade, com amor, com zelo, com uma joia preciosa. Sabe por quê? Porque é uma joia não deles. Ela é uma joia de Jesus, de Deus. Foi Deus que a criou e quer que você seja para ela um instrumento de salvação. E agora eu vou falar sério com você. A sua maior responsabilidade, Leandro, nessa terra, agora, nesse momento em diante, é conduzir essa filha querida para o céu. O Senhor Jesus use você, o Espírito Santo use você, para que você seja um instrumento de salvação. A maior responsabilidade de um marido, de um homem, é usar a sua influência para salvar a sua esposa. Nunca mais esqueça disso. Ju, a maior responsabilidade de sua vida, filha, agora, de agora em diante, é ser uma bênção tão linda,
que cada ato, palavra que você disser ou fizer, conduza esse moço para o céu, porque esse é o plano de Deus para vocês, a eternidade. E eu quero concluir dizendo a vocês o seguinte: em Mateus, o capítulo 7, o verso 24 em diante, eu vou ler para vocês. Se alguém trouxe a Bíblia, pode acompanhar também. Diz assim: portanto, todo aquele que ouve minhas palavras e coloca em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sua tarefa agora é buscar conhecer o Senhor Jesus cada dia, para construir a sua casa, a sua família sobre a rocha que é Cristo. Sabe por quê, Leandro? Porque na vida de casado haverá problemas, lutas, dores, tribulações, alegrias, momentos felizes, felicidade, haverá de tudo. E o inimigo das almas traz sobre cada família problemas. Sabe para quê? Para desanimar, para ficarmos descrentes, para pensarmos que Deus nos abandonou em alguns momentos. Eu já cheguei a pensar isso algumas vezes. Mas aquele que conhece a palavra do Senhor e constrói a sua casa, a sua família, a sua vida sobre a rocha, virá, diz assim: descerá a chuva, transbordará os rios, soprarão os ventos, e vão bater contra a casa de vocês, contra a vida de vocês e contra a família de vocês, mas a casa e o casamento não cairá. Por quê? Porque está edificado sobre quem? Cristo, que é a rocha. Porém, diz aqui o verso, aquele que ouve as minhas palavras, mas não vive, é semelhante ao homem imprudente que construiu o seu casamento, a sua casa e a sua vida sobre a areia. Porque virá os problemas, a chuva, os rios, soprará os ventos e darão contra aquela casa, e aquela casa cairá. Qual a diferença entre uma casa e uma família que cai e uma família que não cai? Qual a diferença? Aonde está fundamentado a vida do marido? Onde está fundamentada a vida da esposa? Onde está fundamentada a vida da família, do casal? Que vocês, nesse momento, coloquem a Cristo como a grande e única rocha para ser construído o casamento, a família e a vida de vocês. Que o Senhor Jesus derrame bênçãos maravilhosas e que vocês sejam muito, muito felizes. Sabe por quê? Porque foi para isso que Jesus criou vocês. Agora o inimigo não deixará de graça. Se apeguem ao Senhor, se apeguem um ao outro. Nunca caminhem sozinho, nunca caminhem sozinha, e vocês serão, em nome do Senhor, vitoriosos. Que Deus abençoe vocês. E enquanto vocês cantavam, eu imaginei o seguinte: me veio à mente um pensamento, né, de que a vida de um casal tem que ser um dueto eterno, né? Alguns, infelizmente, fazem do casamento um duelo, quando na verdade Deus une vidas para que seja uma canção, não é, afinada, não é? Enquanto vocês estavam entrando, essa orquestra linda tocando, e eu fiquei imaginando, imagine se ali o primeiro violino estivesse desafinado. Todos estavam tocando em partituras diferentes, melodias diferentes, mas todos dentro da mesma harmonia. Casamento é isso, é uma eterna harmonia. Deus fez vocês para cantarem essa melodia para sempre, né? Quando Deus criou um, estava pensando no outro. Não é lindo isso? Eu queria que esse sonho nunca acabasse no coração de vocês. É o meu desejo como pastor, não é? Como amigo, de maneira assim muito mais próxima da família do Leandro, não é? Porque tive o privilégio de batizar o seu irmão e agora estou tendo o privilégio de lhe casar e poder reencontrar essa família especial lá do Espírito Santo. É uma honra para mim. E a Ju, que chegou na nossa igreja
e se encantou, não é, com essa simpatia, com esse jeito meigo, com essa voz tão especial, não é? Vocês realmente formam um par que com certeza será uma bênção, não só para a igreja da Alvorada, mas para todos nós que estamos aqui. Esse é o momento em que vai entrar um símbolo especial. Deus uniu vocês para que esse casamento fosse, eu digo, fosse uma união de igualdade, não é? Deus não fez ninguém para ser superior a ninguém. Deus uniu vocês nessa tarde para que esse casamento fosse um casamento onde um estivesse voltado unicamente ao outro, não é? Ninguém deve interferir nessa relação, nenhum terceiro, nenhuma terceira. E Deus uniu vocês para que esse casamento fosse uma união eterna. E eu vou pedir que entre agora as alianças, porque esse é o momento em que nós vamos ter o privilégio de ter nas mãos um símbolo de que esse casamento, ele será para sempre. Esse para o pastor é o momento mais emocionante de um casamento. O pastor Wallace estava comentando, né, e as palavras dele foram palavras assim tão especiais, não é? Conselhos tão objetivos, tão ao ponto e tão necessários para vocês, não é? Mas um casamento, ele só é solidificado diante de Deus quando vocês entendem, não apenas dizem o sim, mas diante de Deus, das testemunhas, dos pais, fazem realmente esse juramento, que é um juramento muito sagrado, não é? Isso tem que ser mais do que palavras, porque a gente diz mais com as atitudes do que com as palavras, não é? Mas eu quero, nesse momento tão significativo para vocês dois e para todos nós, eu quero perguntar a vocês se vocês realmente estão desejosos de se unirem diante de Deus e dessas testemunhas nos sagrados laços do matrimônio. Então eu peço que vocês deem a mão direita um ao outro. Muito bem. Leandro, você toma a mão direita da Jusilene como tua legítima esposa? Sim. Diante de Deus, diante dos seus pais, dos seus familiares, desses amigos que estão testemunhando desta união, diante desta assembleia, você promete que vai amar a Ju, que você vai respeitá-la, que você vai cuidar dela e vai dedicar toda a sua vida a ela, seja nos momentos alegres ou naqueles momentos que talvez a alegria pode estar escapando da vida, seja nos momentos de dor ou nos momentos de saúde, nos momentos prósperos ou talvez nos momentos não tão prósperos da vida. Você promete cuidar dela e dedicar o seu amor de maneira especial a ela? Sim, prometo. Você ouviu bem as palavras do professor Wallace, quando ele disse que podem surgir pessoas ao longo dessa caminhada que serão pessoas que podem até encantar os seus olhos, mas essas pessoas nunca poderão encantar o seu coração. E diante de Deus, nesta tarde, você promete que você vai renunciar todas e vai dedicar todo o seu amor, toda a sua sexualidade, tudo que de mais íntimo você tem, somente para ela, enquanto vocês viverem aqui nessa terra? Sim, prometo. Ju, que coisa linda, não é? E você, tomas a mão direita do Leandro como o teu legítimo esposo? Sim.
Você também promete diante de Deus, dos seus pais, dos seus amigos, dessas testemunhas, que você vai honrá-lo, que você vai respeitá-lo, que você vai protegê-lo, que você vai dedicar a ele todo o seu amor, o seu cuidado, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, na saúde, na dor, não é? Na prosperidade, nas adversidades. Você promete que vai olhar sempre para ele com esse olhar romântico, amoroso, terno, e que você vai ser para ele a esposa que ele sempre sonhou. Com todo o meu coração, sim. Você promete também, Ju, diante de Deus, que ao surgirem pessoas que talvez vão encantar os seus olhos, mas que nunca encantarão o seu coração, que você, enquanto viver, enquanto houver fôlego de vida, você vai dedicar todo o seu amor, toda a sua sexualidade, toda a sua completa ternura unicamente a Ele, renunciando todos os demais, enquanto vocês viverem? Sim. Leandro e Ju, esse momento é especial porque o céu está notando isto. Há um registro no céu desse momento em que vocês estão fazendo juras de amor, de fidelidade, mais do que diante de homens, diante de Deus, diante de tudo que vocês disseram, diante de tudo que vocês prometeram. Como pastor, devidamente credenciado, né, por esta igreja, por esta comunidade, eu não tenho outra coisa a dizer senão aquela tão esperada declaração. Diante de Deus, vocês estão legitimamente casados, marido e esposa. Aquilo que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que Deus os abençoe. Eu quero com o pastor Alice agora me ajoelhar e quero pedir que essa bênção de Deus realmente seja colocada na vida de vocês antes que vocês troquem as alianças. Vamos ajoelhar? Pai querido que estás nos céus, esse momento é muito sagrado. É o momento em que na tua presença nos ajoelhamos para dedicar este casamento, para consagrar essas vidas e para pedir, Pai, sobre eles o poder do Teu Espírito Santo. Amém. Para que eles sejam muito felizes nesta nova vida que eles começam a partir de agora. Eles estão assumindo, Pai, uma responsabilidade muito grande diante dos Teus olhos. Eles vão precisar muito da Tua bênção. Eles vão precisar muito do Teu amparo, da Tua força, do Teu carinho, da Tua orientação. Por isso, Pai, assim como eu estou com as mãos sobre as mãos deles, eu peço que nesta hora as Tuas mãos se unam às nossas, para que ao eles saírem desse altar, eles não apenas saiam de mãos dadas um com o outro, mas que eles saiam de mãos dadas com Jesus. Amém. Pai querido, abençoa esta união. Tome o Leandro e a Jusilene nas Tuas mãos. Que esse lar esteja sobre a rocha que é Cristo. E que nenhum vendaval, nenhum terremoto, nada, Pai, abale as estruturas desta família que se solidifica nesta hora aos Teus pés. Portanto, querido Deus, eu te peço nesta hora que tome-os em Tuas mãos, abençoa-os,
santifica-os e abençoa-os, Pai, para que esse lar que agora se inicia na Tua presença, ele não tenha anos de vida, mas ele tem uma eternidade ao lado de Jesus. Por isso, Pai, eu os entrego nesta hora em Tuas mãos. E como ministro, Pai, eu os consagro a Ti nesse momento. E o faço no poder e no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pastor Alice, abre para nós esse coraçãozinho bonito. Veja qual é o dedo mais fininho. Eu acho que esse é o dela, né? Então vou lhe dar o privilégio, Leandro, de colocar esta aliança, símbolo do eterno amor que está no seu coração nesta hora, numa demonstração de que você vai amar para sempre a Ju. Aqui está a Ju. Parece que esse dedo mais grosso é o dele. Eu não sei porque o Leandro está tremendo tanto, mas essa é a demonstração, né, Ju, de que esse amor vai perdurar para sempre. Vocês vão ter a alegria de experimentar aquilo que todo homem inteligente um dia sentiu vontade de experimentar, que é a alegria e a felicidade ao lado de uma mulher. E você, Ju, vai começar aí uma nova experiência. Com certeza o que vocês viveram até agora não diz nada daquilo que vocês vão viver daqui para frente. Será bênçãos e mais bênçãos.